O Prêmio Jovem Cientista já estimulou muitas carreiras. Agora é a vez da sua. Contribua para a descoberta de novos materiais contra a corrosão em aços de baixa liga. Vamos fortalecer a estrutura tecnológica do país. Informações e inscrições no CNPq. Grupo Gerdau, Aço para o Desenvolvimento. Fundação Roberto Marinho. A corrosão em aço pode lhe abrir as portas de uma brilhante carreira. Eu explico. Basta você descobrir novos materiais contra a corrosão em aços de baixa liga. O Prêmio Jovem Cientista quer a sua contribuição para a solução de um mal que atinge o mundo inteiro. Participe. As inscrições vão até 14 de outubro. CNPq. Grupo Gerdau, Aço para o Desenvolvimento. Fundação Roberto Marinho. No mundo todo, e particularmente no Brasil, a conservação da energia vai ser o grande desafio dos anos 90. Economizar e racionalizar o uso da energia é uma tarefa que, se não for bem conduzida na próxima década, pode comprometer o desenvolvimento do país. E esse é o tema do Prêmio Jovem Cientista 89, que vai ser lançado na próxima terça-feira no Rio de Janeiro. No mesmo dia, vão estar sendo entregues os Prêmios Jovem Cientista 88, que tratou da produção de novos materiais para proteção contra a corrosão em aços de baixa liga. Agora há pouco, o repórter Fábio Panuzzo tomou o café da manhã com José Duarte Araújo, vice-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele é do CNPq, o coordenador do Prêmio Jovem Cientista. Vamos ver o café. O Prêmio Jovem Cientistas é promovido pela Fundação Roberto Marinho, Grupo Gerdau e CNPq. No próximo dia 30 vão ser entregues os prêmios relativos ao concurso do ano passado. O vencedor foi o engenheiro químico Fábio Panoni, da COSIPA, que desenvolveu uma nova técnica para evitar a corrosão em aços de baixa liga. Essa técnica permite um barateamento sensível na produção de aços inoxidáveis. Professor, qual é a importância desse trabalho e dos outros que já foram premiados pelo Prêmio Jovem Cientistas? Ele vai permitir a produção de um novo tipo de aço patinável, protegido por uma película, e esse aço será usado industrialmente com um preço bem mais barato do que o aço inoxidável em uso atualmente. Outras pesquisas feitas dentro desse Prêmio Jovem Cientista, por exemplo, foi o desenvolvimento de uma lagarta, de um vírus que combatia a lagarta da soja. Isso ocorreu quando o tema foi controle biológico de pragas. Bom, agora no ano que vem o tema escolhido para a concessão desse prêmio é conservação de energia. Por que a escolha desse tema? Porque a conservação de energia é, sem dúvida nenhuma, uma prioridade e um desafio para o nosso país. Quer dizer, nós dependemos de energia para o uso doméstico, para a indústria, para o transporte, e nós consumimos energia demais no Brasil. Só para citar um exemplo, a produção industrial americana consome 0,62 kWh por cada $1.000 de produto industrial. O Brasil consome 0,75 kWh por $1.000 de produto industrial. Nós estamos muito acima. Nós gastamos 20% mais, ou seja, nós desperdiçamos 20% de energia. Então, há necessidade de pesquisa para desenvolver máquinas mais eficientes, motores mais eficientes, sistemas de gerenciamento que permitem exatamente racionalizar o uso de energia. Poupar energia é muito mais barato do que produzir energia nova. Agora, que tipo de trabalho pode se inscrever a essa premiação? O que interessa aos promotores do prêmio? Trabalhos que tragam ideias novas. Agora, eles podem vir tanto de engenheiros que produzam novas máquinas, como pode vir de arquitetos que desenham novas casas que sejam mais racionais para o consumo de energia, para pessoa que trabalha em computador, que desenvolva algum sistema de software que permita um gerenciamento melhor da energia dentro de um grande prédio. Quer dizer, o campo de ação é muito vasto. Ok, professor, muito obrigado ao senhor pela entrevista e para vocês um bom dia. Bom, as inscrições para o Prêmio Jovem Cientistas desse ano começam no final de junho e vão até o mês de outubro. Pode se inscrever cientista de todas as áreas com até 35 anos de idade.
Foram entregues hoje no Rio os prêmios Jovem Cientista de 88. O Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, do CNPq e do Grupo Gerdau. Os vencedores apresentaram trabalhos sobre novos materiais contra a corrosão em aço. O primeiro lugar ficou com o cientista Fábio Domingos Panoni, que trabalha na Companhia Siderúrgica de São Paulo, a COSIPA. Ele recebeu um prêmio de 7.404 cruzados novos. O segundo e o terceiro colocados foram os cientistas Luiz Augusto Correia e Almir Spinelli. Durante a solenidade foi anunciado o tema deste ano: Conservar energia, um desafio para os anos 90. Podem concorrer ao prêmio cientistas graduados de até 35 anos e também estudantes de até 30 anos. O Prêmio Jovem Cientista já estimulou muitas carreiras e, em 88, contribuiu para a descoberta de novos materiais contra a corrosão. Fábio Domingos Panoni, um paulistano de 32 anos, foi o primeiro colocado. Fábio mora no Guarujá, litoral de São Paulo. É casado e gosta de praia e de música, principalmente rock e MPB. Fábio trabalha em Cubatão, no Núcleo de Pesquisas Tecnológicas da Companhia Siderúrgica Paulista, a COSIPA, e já colaborou na implantação de métodos e equipamentos contra a corrosão. Ele conquistou o Prêmio Jovem Cientista 88 com sua tese de mestrado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu concorri com um trabalho intitulado Investigação Elipsométrica do Efeito do Ar Atmosférico sobre um aço carbono e um aço patinável. Basicamente foi um estudo mecanístico das fases iniciais de geração e crescimento de películas finas desenvolvidas sobre um aço carbono e sobre um aço patinável, mantidos a atmosferas controladas. O conhecimento mecanístico do desenvolvimento dessas películas proporciona o desenvolvimento de aços mais resistentes à corrosão, proporciona também uma utilização mais objetiva desses materiais, não é? Além disso, proporcionou o desenvolvimento de tintas e resinas especiais que protegem não só os aços patináveis, mas também os aços carbonos contra a corrosão atmosférica. O segundo colocado no Prêmio Jovem Cientista 88 foi Luiz Augusto de Maria Correia, um curitibano de 35 anos. Luiz Augusto é casado, tem 2 filhos e seu hobby é a astronomia. Luiz Augusto é funcionário da Petrobras e trabalha como engenheiro de testes e pesquisas na refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, interior do Paraná. Ele conquistou o prêmio com um trabalho ligado à sua atividade profissional, a indústria de petróleo. O meu trabalho, resistência da liga ferro-alumínio à corrosão por ácidos naftênicos, teve como objetivo avaliar materiais alternativos frente às novas condições operacionais das refinarias de petróleo no Brasil. Esse material poderá ser empregado em bombas, válvulas, tubulações e outros equipamentos normalmente utilizados numa indústria de petróleo. Além disso, esta liga apresenta vantagens em relação ao aço inoxidável, normalmente empregado quando se processa petróleos ácidos. Vantagens tais como sem restrição de uso e um custo significativamente mais baixo. A Associação Brasileira de Corrosão acredita que esse tipo de incentivo ao pesquisador, com a promoção de um prêmio desse porte, vem de encontro às perspectivas de um novo estímulo para aqueles que se sentem na ciência e tecnologia, muitas vezes desabrigados em termos de seus financiamentos, de seus laboratórios, enfim, de suas pesquisas. E esse tipo de estímulo serve para contribuir, para despertar interesse em problemas, em problemáticas da atualidade, tais como a corrosão e outras tantas que possam existir. Este ano, o tema do Prêmio Jovem Cientista será Conservar Energia, um desafio dos anos 90. Poderão ser escritos trabalhos sobre projetos de máquinas mais eficientes, construções mais adequadas ao nosso clima, aplicação de melhores isolantes térmicos, adequação de layouts industriais, desenvolvimento de lâmpadas mais econômicas e, inclusive, trabalhos de conscientização da sociedade sobre a importância do uso racional de energia. Nós precisamos necessariamente, para o país, né,
diante dos problemas que se apresentam para a obtenção de energia, de descobrir novas formas, novas ideias que nos levem a encarar mais completamente e mais apropriadamente o problema da conservação da energia, né? E eu tenho a impressão que esse tema, né, agora sendo emprestado para o Prêmio Jovens Cientistas de 89, vai concorrer exatamente nesse sentido. O BNDES tem nas suas políticas operacionais um programa completo de estímulo à conservação da energia ou à implantação de recursos tecnológicos que limitem o desperdício na utilização da energia. Só para concebermos, 10% de economia custam 50 vezes mais do que 10% de acréscimo de oferta de energia no setor da energia elétrica, que é responsável por 95% da energia consumida no país no setor industrial. Portanto, é da maior importância que todos os talentos, todos os esforços das universidades, enfim, daqueles que se destinam à pesquisa e ao desenvolvimento de sistemas tecnológicos, se volte também para isto, porque a produção de mais energia é uma questão clássica no país, bem definida, e que encontrará soluções a seu tempo e na sua localização adequada através dos meios clássicos, mas que se baseiam, sobretudo, na obtenção de recursos que se parecem cada vez mais escassos no Brasil de hoje. Conservar energia, um desafio dos anos 90. Enfrente este desafio. Energia é sinônimo de desenvolvimento. O Prêmio Jovem Cientista já estimulou muitas carreiras e, em 88, contribuiu para a descoberta de novos materiais contra a corrosão. O tema deste ano trata de um problema que atinge a todos: conservar energia, um desafio dos anos 90. Participe. CNPq, Grupo Gerdau, Aço para o Desenvolvimento, Fundação Roberto Marinho. Fábio Domingos Panoni. Ele é químico e venceu o Prêmio Jovem Cientista 88. Você fez o que ganhou o prêmio? Bom, eu concorri com um trabalho intitulado Investigação elipsométrica do efeito do ar atmosférico sobre um aço carbono e um aço patinável. Para aí. Diz tudo de novo. Troca isso, minutos, vai. Eu estudei as fases iniciais de crescimento de películas sobre sobre dois tipos de aço. Fases iniciais, eu digo, fases microscópicas de crescimento de películas, que essas fases sabidamente influenciam o desempenho futuro de aços expostos à atmosfera. O que é isso? Ferrugem? Peraí, isso é ferrugem? Ferrugem. Olha aí, é ferrugem. Ah, tá aí. Por que você não fala ferrugem? Por que você não falou logo que era ferrugem? Ferrugem é o termo macroscópico usado. Eu trabalhei com películas finas, muito finas, da ordem de 10 nanômetros, invisíveis ainda. Quer dizer que você detecta ferrugem muito antes da gente vê-la. Muito antes dela aparecer macroscopicamente. E isso é muito útil na confecção do aço. Sim, de fato. Quer dizer, o conhecimento mecanístico todo, não só. Meu trabalho é uma contribuição ao conhecimento mecanístico de como as coisas acontecem. Quer dizer, o conhecimento mecanístico permite que novos aços, uma nova família de aços, seja desenvolvida, permite a correta utilização desses aços, permite também o desenvolvimento de tintas, de novas tintas, que, mesmo aplicadas sobre aços não resistentes à corrosão atmosférica, protejam de modo eficiente essas estruturas. Agora, Fábio, vamos supor assim, vamos falar num campo assim mais baixo, né, aqui pra gente. Um automóvel, né, ele não é feito de aço, porque seria uma verdadeira fortuna um automóvel inteiro feito de aço, né? Sim. É uma liga? Não, o automóvel é feito de aço. Sim. É feito de aço carbono. Os automóveis,
Aço puro. Puro. Não é aço inoxidável. Não é aço inoxidável. Aço inoxidável. Aço inoxidável não. Os automóveis não são feitos de aço inoxidável. Senão não enferrujariam nunca. Aços inoxidáveis, sob certas condições de exposição, também enferrujam, também corroem. Também corroem. Também corroem. E aí? É por isso que a indústria, quer dizer, a indústria de proteção existe. Se não houvesse corrosão, a indústria de aço inoxidável praticamente não existiria. A indústria de tintas praticamente não existiria. Percebe? Então o aço é feito, o carro é feito de aço, porque é um material que une boas propriedades mecânicas a baixo custo. A minha pergunta é o seguinte. Sim. A indústria siderúrgica brasileira é hoje uma indústria importante Sim. para a economia do país. Sim. Isso nos leva a acreditar que a sua pesquisa científica, seu achado científico, foi uma coisa comprometida para o desenvolvimento, para o enriquecimento dessa indústria. Sim. Isso, do ponto de vista profissional, o que é que significa? Você ganhou dinheiro pela sua invenção, você ampliou sua capacidade de analisar, você tem um instrumental novo, você ganhou bolsa de estudo. Explica isso aí. Sim. Bom, esse prêmio é patrocinado pela Fundação Roberto Marinho, pelo CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisas, e pelo Grupo Gerdau. A parte... Um grupo siderúrgico privado, não é? A parte de um prêmio de 7.404 cruzados novos, a parte de preferência no recebimento de bolsas do CNPq, existe o lado também de aplicação dessa minha dissertação. Esse prêmio era orientado? Você tinha que fazer uma pesquisa justamente em cima da corrosão? Não, de fato. Esse meu trabalho... Você podia fazer uma pesquisa em química fina, por exemplo? Não, de fato não. Esse meu trabalho... Então era orientado. Até certo ponto. Não o título, mas esse título, o tema, gerou uma dissertação de mestrado na Escola Politécnica da USP. Eu concorri com esse trabalho de fato, que trata da investigação das fases iniciais de películas emergentes sobre um aço carbono e um aço patinável. Aço patinável são aços comuns que têm certas pitadinhas de certos elementos de liga, notadamente o cobre, o níquel, o cromo, são aços estruturais, que são muito usados em viadutos, em pontes, em defensas, em estruturas metálicas de uma maneira geral. E que têm uma certa resistência à corrosão atmosférica. Quer dizer, a sua pesquisa seria para diminuir a ferrugem desses elementos? Seria, de fato, uma contribuição a como essas coisas acontecem. Como é que corrói um aço patinável e como é que corrói. Ô, Fábio, deixa eu entender uma coisa aqui. Vamos ver se eu entendi bem. Esse prêmio, sim, na verdade, é uma maneira da indústria conseguir a baixo custo soluções para as suas próprias dificuldades. Sim. Porque eles dão um prêmio para um cientista. É um incentivo à criação, à livre criação. Sim, mas é uma maneira de conseguir, a baixo custo, soluções criativas para as suas dificuldades. Sim. Ou não? Não obrigatoriamente soluções de um problema existente. Veja, eu trabalhei em pesquisa básica. Mas os resultados... Mas é um problema existente. Sim. O que você trabalhou. O problema permanente é o seguinte, quer dizer, nós devemos produzir ligas mais resistentes à corrosão, no meu caso atmosférica, a um menor custo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Isso significa que, por exemplo, no plano dos viadutos, sim, esses viadutos terão mais seguranças a partir de um maior respeito e aproveitamento da sua pesquisa? É isso? De fato, todo o conhecimento mecanístico acumulado permite isso. O correto emprego de um dado aço, o desenvolvimento de novas famílias de aços mais resistentes à corrosão, e com isso, naturalmente, se coloca em jogo economia, não é? E durabilidade de materiais. E tecnologia de ponta também. Também. No momento que uma indústria consiga fazer um aço que seja mais resistente à corrosão ela tem mais condição de competitividade que outra que não consiga. A intenção é fabricar aços cada vez menos ligados, isto é, aços mais baratos, com maior desempenho. Naturalmente, não se pode esquecer que o desempenho de um aço não é dado só pela resistência à corrosão. Resistência à corrosão é um lado da coisa. Outro seria a soldabilidade, outro seria as propriedades mecânicas apresentadas por esse aço. Então, existe uma conjuntura toda que determina o desempenho final desse material. Propriedade mecânica você chama a maneira dele se amoldar. Inclusive. E na corrosão, qual é a durabilidade? Qual é a vida de um aço na corrosão? Olha, aços patináveis têm sido expostos
à atmosfera sem pintura... O que é aço patinável? Aço patinável são aços desenvolvidos na década de 30, no início da década de 30, com a finalidade, a aplicação naquela época era para a indústria ferroviária. Notou-se após alguns anos que esse aço exposto a certas condições ambientais, significa dizer, ciclos de molhagem e secagem, isso quer dizer exposição à atmosfera, e em ambientes que contêm dióxido de enxofre, isto é, ambientes poluídos, né? Esse dióxido de enxofre provém da queima de combustíveis, tá? Então, exposto a essas condições, esses aços desenvolveriam uma pátina, uma película protetiva, que impediria o ataque posterior desse metal. Esses aços podem ser vistos aqui no Rio, em vários viadutos sobre a Avenida Brasil. Aquelas estruturas de aço que parecem estar enferrujadas, não estão de fato. Aquela película é protetiva e isola o metal do ataque posterior. Esse material... Ele mesmo que criou aquela película? Ele mesmo criou aquela película. Mesmo. Ele mesmo cria aquela película. Ô, Fábio, ainda agora eu mostrei o aço é uma matéria viva? Eu não chegaria a tanto. Ainda há pouco eu manifestei um entusiasmo, talvez arrogante, em torno da ciência. Me entusiasma muito mais hoje o plano da ciência do que da arte, por exemplo. E isso pode ser até injustificado. Como é que está a ciência no Brasil? Bom, a ciência no Brasil está como todo o Brasil. Nós todos passamos por uma fase, não é? Uma fase difícil. Mas existe muita gente competente, existem órgãos financiadores, quer dizer, não existe total falta de dinheiro, não, de modo algum. Quer dizer, existe, mesmo em épocas difíceis, existe a possibilidade de criação. Existe. Você tem hoje um instrumental no Brasil, uma teoria, uma universidade capacitada a incentivar esse poder de criação do cientista brasileiro? Existe, sim. Existem várias universidades. Eu desenvolvi essa dissertação na Escola Politécnica da USP e no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, no IPT, em São Paulo. Aqui na COP, existe um grupo muito atuante também na área de corrosão, o grupo do professor Miranda. Quer dizer, existe ferramental, existe instrumental, e existe muita gente competente. Agora, o pessoal não vai para fora fazer pós-graduação, mestrado, tudo? Sim. Quer dizer, não complementa um curso universitário? Você acha que o nosso curso universitário aqui, por exemplo, um físico como você, que é um homem que desenvolveu uma teoria dessa, uma dissertação, tem condição de estudar só no Brasil e de conseguir desenvolver uma pesquisa como você desenvolveu só estudando aqui no Brasil? Eu acho que tenho. Eu acho que tem, sim. Quer dizer, a liberdade, a criação, não se pode tolher de modo algum, percebe? Então, é possível se criar trabalhos totalmente inéditos e que exercem certo impacto nos conhecimentos existentes, sem precisar recorrer a outros locais. É claro que outros locais, o intercâmbio é sempre bom. Intercâmbio é sempre bom. Mas eu não vejo necessidade do cientista sair para poder criar lá fora. Ele pode criar aqui dentro. Existe instrumental, existe competência interna. Ô, Fábio, uma pergunta que não tem a ver com o seu prêmio, mas tem a ver com a sua especialização. Aqui está se pesquisando já o chamado aço inteligente, ou aquela liga inteligente, que volta à forma natural depois de um choque? Olha, existem aços em que esse fenômeno acontece. Existe aço. Olha, eu vou levar essa sua pergunta para outro lado. O Parque Siderúrgico Brasileiro, a pesquisa na área de siderurgia, de metalurgia de uma maneira geral, no Brasil, tem sido muito bem levada, sabe? Nosso parque siderúrgico é moderno, compete bem com o que existe aí fora, não é? Então já existe muita gente, muita competência nessa área aqui. Agora, Fábio, na indústria, por exemplo, automobilística, eu vou voltar lá, porque eu acho que é um mal que afeta, principalmente nós aqui no Rio de Janeiro, que vivemos na praia e a corrosão. Sim. Nossos carros estão virando quase que queijos suíços através da corrosão. Quer dizer, essa sua pesquisa ajudaria a indústria automobilística? Ajuda de fato. É o que eu digo sempre, o meu trabalho é uma contribuição ao conhecimento mecanístico. O conhecimento mecanístico auxilia muito na correta aplicação desse material. Por exemplo, quando eu disse que o aço patinável, para desenvolver aquela pátina, necessita de ambientes que contêm dióxido de enxofre e ciclos de umedecimento e secagem alternados, significa dizer, com outras palavras, que esse aço não se presta
ou não apresenta a criação, desenvolvimento de película em ambientes que isso não ocorra. Por exemplo, numa plataforma submarina em que o material fica permanentemente imerso, mesmo pintado. Ou, por exemplo, uma tubulação enterrada. A performance desse aço certamente não é igual à do aço carbono de fato, mas se aproxima em muito dele. Quer dizer que são aços diferentes para... Aplicações diferentes. Ô, Fábio, e esse prêmio Jovem Cientista? Esse negócio é sério? É sério. E você não prejudicou ninguém? Não tem mutreta? Não. Os caras são bons, conhecem o mesmo negócio? São bons, são bons. Hoje eu fiquei conhecendo... E essa fórmula que você criou, ela fica, assim, no poder de quem? Assim, várias indústrias? Não. Veja, o meu trabalho é um estudo básico, é um estudo de ciência mesmo, né? E isso já foi publicado, foi apresentado como dissertação, foi publicado já fora, e foi publicado em congressos nacionais. É de âmbito mundial, então, né? Sim. O que ele está perguntando é se não tem direito autoral sobre isso. Não. Tem? Não tem. Não tem. Não tem. É um conhecimento básico, mas traz à tona alguns problemas. Quer dizer, os mecanismos existentes para explicar a corrosão desse tipo de aço são todos macroscópicos. Quer dizer, o sujeito espera, a ferrugem aparece, e aí ele vai estudar aquela ferrugem e propõe certos mecanismos macroscópicos de formação daquilo. Essa dissertação leva a coisa a um nível microscópico. Desde as fases iniciais de geração dessa película, a película gerada sobre esses aços patináveis já são diferentes daquelas geradas sobre os ácidos carbono. Isso, quer dizer, se tem como fato que essas películas só se desenvolveriam após 1, 2 ou mais anos de exposição à atmosfera. Não. Por outro lado, desde as fases iniciais, as películas já são diferentes. Voltando ao prêmio, o que é que ele significa hoje para o jovem cientista brasileiro? Incentivo à criatividade. Isso é uma premiação à criatividade. Este ano você tem alguma informação sobre o prêmio desse ano? Eu sei que o prêmio desse ano vai versar sobre energia. O tema é energia. E também será patrocinado, novamente, pelo Grupo Gerdau, CNPq e Fundação Roberto Marinho. E qual é o seu ganho nisso tudo? O meu ganho? Já ganhou os 7 mil, né? É satisfação íntima, não é? O que se ganha quando se faz uma dissertação, uma tese, não é? O que se ganha, quer dizer, o que é a ciência? Quer dizer, é o prazer da realização. É o prazer da realização, de contribuição, não é? Não da solução, mas do auxílio à solução desse quebra-cabeça que é a ciência. Ok. Isso aí, Fábio, parabéns pelo seu prêmio, tá? Muito obrigado.